Eu vou ensinar para você hoje nesse vídeo a técnica que eu considero a mais poderosa da lei da atração. Eu utilizei inclusive para alugar esse apartamento aqui, para mudar. Esse apartamento é na zona sul de São Paulo. E eu utilizei assim, essa técnica para mim é a técnica que realmente dá a virada de chave para abrir portas financeiras. Eu utilizo outras técnicas junto, mas para mim essa aqui é a grande virada de chave que fez aumentar o meu fluxo, né? Abrir o meu fluxo para abundância, para prosperidade, inclusive fazer recordes, bater recordes de faturamento mensal. Então se inscreve aqui no canal, compartilha esse vídeo com alguém para compartilhar conhecimento. Já se inscreve no canal, deixa o seu like. Eu sou a Carol Del Antônio, eu ensino sobre lei da atração e mentalidade. Vocês vão ver aqui em alguns vídeos que eu vou trazer também alguma coisa, algum ensinamento de neurociência, psicologia positiva ou mindfulness, porque é a pós-graduação que eu tô estudando também, mas eu sempre vou sinalizar para vocês, tá? Talvez você esteja hoje com muitas contas e parece que tudo dá errado. Quanto mais você vai, trabalha, se esforça, parece que o mundo não vê, o universo não vê o seu esforço e mesmo assim você continua se enchendo de dívidas, cada vez mais dívidas, e às vezes você acaba ficando doente, a sua casa acaba quebrando alguma coisa, fulano que você nem sabia que existia vem cobrar alguma coisa de você que você nem sabia mais que existia também e parece que vira realmente uma bola de neve. Eu não sei se você sabe, mas a lei da atração, ela funciona, quer você acredite ou não, quer você queira ou não, e funciona tanto para coisas positivas quanto para coisas negativas, tanto para coisas que você deseja atrair e coisas que você não quer atrair. E na maioria das vezes você tá achando que está atraindo de forma consciente e você tá atraindo de forma inconsciente. Você tá utilizando sem saber o seu subconsciente para atrair as coisas. E é nesse ponto que é a grande virada de chave. Então, só para você entender, conscientemente, o que eu estava fazendo? Eu estava trabalhando, eu estava sendo positiva, né? Eu estava mantendo uma vibração, achava, né? Conscientemente que a minha vibração estava mais positiva, porque eu estava sendo grata, estava sendo feliz, mas eu não estava olhando para um detalhe. Eu estava olhando para minhas contas, e é um detalhe que, para quem estuda a lei da atração, é um detalhe muito básico. Mas eu não estava reclamando das minhas contas, porque eu sei que quando você reclama, você clama por mais do mesmo. Você vibra a escassez. Mas isso eu explico em outro vídeo. Mas o que eu estava fazendo? Eu estava sendo grata, entre aspas. Era como se fosse uma falsa gratidão sem perceber. E talvez você esteja fazendo isso, presta atenção. Eu estava sendo grata por cada conta que eu conseguia pagar, mas de uma forma de alívio, por exemplo. Então eu estava trabalhando em conta acima de conta, sabe? Eu não estava pensando assim, se eu fizer mais dinheiro, meu trabalho tem a possibilidade, né? Eu já tinha pensado sobre isso. O que eu vou fazer com mais dinheiro? Eu não tinha essa clareza do que eu faria com mais dinheiro. Eu acabava vibrando sem perceber a preocupação. E aí isso me deixava num estado mais, nossa, será que eu vou conseguir? Às vezes você já se sabota. Eu, às vezes, me sabotava um pouquinho, acabava trabalhando um pouco menos, ou acabava realmente ficando um pouco chateada, perdendo um pouco de energia, de rendimento. E eu realmente estava fazendo dinheiro para pagar as contas. Até dezembro, mais ou menos, eu tava assim. Mas eu já tava fazendo um bom dinheiro, tá? Só pra contar pra vocês, eu já fazia um ótimo dinheiro. Mas eu estava fazendo dinheiro para pagar as contas e um pouquinho mais de dinheiro. Mesmo já trabalhando as minhas crenças limitantes com relação ao dinheiro, não sei se você já conhece sobre isso, mas são elas que ficam no seu subconsciente e acabam atrapalhando o seu fluxo, né, da lei da atração, que isso eu também vou ensinar em outro vídeo, mas eu quero que vocês se inscrevam, deixem o like pra eu explicar melhor pra vocês. Isso eu trago na minha mentoria também, que inclusive a gente tá com lista de espera já pra próxima turma. Coloca aqui embaixo, tem um link, é só você ir lá e deixar seu nome pra lista de espera, que inclusive a gente tá nessa turma, tá incrível agora também. Mas só pra você entender, quando você vibra o medo de não pagar uma conta, a preocupação, será que eu vou conseguir? Isso vai ao contrário da abundância, isso vai para a parte da escassez, é o medo de perder, é o medo de não ter, é o medo da falta. E aí você acaba realmente atraindo só oportunidades, pessoas, acaba não tendo ideias, acaba se bloqueando para esse fluxo do dinheiro e acaba tendo dinheiro realmente para pagar as contas ou até um pouquinho mais de repente. Mas junto com tudo isso, tem, claro, outros fatores que podem alterar sim a sua vibração, o nível a mais. Eu sempre atraí, gente, muita coisa que eu quis na minha vida, atraí viagem já de graça, muitas coisas de verdade, mas às vezes a gente quer num nível maior. Como que faz pro nível maior? Pro nível maior, como faz para avançar?
foi quando eu dei essa virada de chave. Ok, eu não tenho mais que me preocupar. Eu tava tendo uma falsa gratidão pelo dinheiro e eu tenho que dar uma virada, mudar meu mindset, mudar minha mentalidade e começar a pensar, ok, o que brilha os meus olhos? Eu queria muito me mudar, eu tava tendo alguns problemas com outro apartamento e eu tava olhando pro apartamento com um pouquinho de ingratidão. E eu comecei a pensar, opa, calma aí, estou feliz por esse apartamento, ele já me deu muita coisa, o apartamento antigo que eu tava. Sou muito grata. Mas e agora? Tá bom, eu quero me mudar com consciência. Esse apartamento que eu tô aqui é um apartamento com aluguel mais caro, num lugar melhor, tô na zona sul de São Paulo, é perto de shopping, é perto de parque. Eu sabia que eu teria que ter um passo a mais e eu teria que ganhar basicamente o dobro do que eu estava ganhando. Mas eu nunca duvidei. Isso é uma coisa muito certa, assim, eu nunca duvidei, mas o que me sabotava é que às vezes eu não me achava merecedora, então por isso que às vezes eu sempre tava voltando um nível anterior, me sabotando pra continuar naquele nível. Então o que eu tive que fazer, vocês estão entendendo? Eu tive que parar de pensar em contas, talvez você esteja fazendo isso, eu sei que é difícil, eu sei que a preocupação vem, mas a conta tá lá, não vai sair de lá e você já sabe o que você tem que fazer. Então você já tá agindo, você já tá indo de acordo, só que você tem que parar de vibrar na preocupação, parar de pensar nas contas, parar de ficar preocupada, parar de ficar com medo, batendo o peito e vai pra frente, vai pra cima que você dá conta, que vai dar certo. Então essa foi a primeira virada de chave que eu percebi onde eu tava errando, que eu tava tendo uma falsa gratidão sem perceber, eu tava vibrando e estava preocupada com como que eu ia pagar as contas, porque eu tava tendo algumas contas ali, mas no final sempre paguei, honrei, sempre sobrou dinheiro, mas algumas vezes eu me sabotei. Então, além de tudo, além de se sabotar, de me sabotar, eu ainda tava fazendo essa gratidão, essa falsa gratidão, digamos assim. Então, essa foi a primeira virada de chave, né? A falsa gratidão que eu tava tendo ali. Mas o que fez, assim, além disso, potencializar muito essa técnica, foi com certeza a técnica da visualização, mas talvez não seja como vocês estão acostumados a ver. Eu sei que vocês olham muitas pessoas falando, faz o quadro dos sonhos, coloca o quadro, as imagens no celular, cria um grupo no WhatsApp, mas o que me fez acontecer, vibrar ali no que eu queria realmente e faturar mais, bater o meu primeiro recorde de faturamento. Agora eu já tô no 3º mês seguindo e já bati também, já bati o recorde mês passado, agora bati esse mês, espero bater mês que vem e assim a gente vai crescendo. E foi quando eu me envolvi emocionalmente. Como assim, Carol? Eu me envolvi emocionalmente, guarda isso, e eu envolvi os 5 sentidos no que eu queria. Primeiro eu tive que ter um objetivo claro, que não fosse pagar as contas, porque eu tinha que vibrar o que eu ia fazer com o dinheiro a mais, tá? Qual que era o objetivo claro? Eu quero outro apartamento. Esse era o meu objetivo claro do momento. Eu comecei a pesquisar apartamentos na internet. O meu contrato nem tinha vencido ainda no apartamento, no antigo. Eu comecei a pesquisar, até que eu achei esse apartamento. Inclusive, eu vou contar a história pra vocês em outro vídeo, como que foi essa história do apartamento, que foi incrível também, a forma que foi atraída. Mas esse apartamento já tava me esperando. Foi muito incrível, porque ele ficou acho que um mês, mais ou menos, no site, disponível, mas ele tava locado ainda, né? Ele ainda tava locado, eu tava esperando ele sair. Mas eu comecei, porque ele já tinha anúncio dele. Eu salvei todas as imagens. O meu descanso de tela era todas as partes do apartamento. Era o meu objetivo também na live. Pra quem não sabe, eu sou streamer na rede vizinha, né? Eu tô fazendo transição de carreira. Então, eu tô sendo mentora da Lei da Atração. A gente já começou com a turma. Mas a minha profissão principal de agora ainda não é essa. Então, só pra vocês entenderem como eu consigo aumentar os meus ganhos, mesmo ainda não sendo mentora, tem gente que faz ao contrário, né? Tem gente que primeiro vira mentor, começa a pregar abundância e depois fatura horrores. Mas tudo bem. Mas só pra vocês saberem que eu aplico a Lei da Atração em um trabalho que ainda não é de mentor, estou aplicando agora na mentoria e também aplicava no meu outro trabalho, na minha outra profissão que eu tinha também. Mas voltando aqui, objetivo claro, clareza, o que você quer? Eu quero isso, coloque imagens disso no seu telefone, onde você quiser, na sua casa. Eu tinha imagens do meu faturamento, eu escrevia o meu faturamento em etapas, porque pra mim o meu cérebro olhava etapa 1, etapa 2, etapa 3, etapa 4, até chegar no objetivo final do mês. Então eu olhava todos os dias aquilo e eu era grata sem ter. Isso é muito importante, ter o sentimento da gratidão sem ter aquilo ainda. É como você ter a fé de algo que você ainda não tem, mas você sabe que existe e que já é seu. E mesmo assim ainda você vibra abundância, grandeza, sua mente está abundante, transbordando por aquilo. Então a visualização juntada ao sentimento, todos os dias, pergunte para as minhas amigas, eu olhava, eu fazia tour pelo site, vídeo por esse apartamento, eu me imaginava dentro. Agora presta atenção, eu me envolvi emocionalmente. Eu me imaginava dentro
Isso era o que? Eu trabalhando na visualização. E aí, o que eu pensava? Que música que eu vou escutar dentro do apartamento? Com quem? E eu imaginava eu com as minhas amigas escutando música, audição. Comecei a trabalhar a audição. E aí, que cheiro vai ter? Comecei a imaginar os perfuminhos que eu colocaria, a pizza que eu iria comer aqui, o cheiro de casa nova. Olfato. E aí o toque. Que textura que tem a cortina? Porque essa mobília é toda do apartamento. Que textura tem o sofá? Como que vai ser quando eu deitar na minha cama? Aí eu comecei a trabalhar o tato. Vocês entendem? Ai, o paladar. Vou imaginar jantando no meu apartamento com aquela luz maravilhosa. Eu acho linda essa iluminação. Eu comecei a imaginar. Então eu trabalhava sempre, todos os dias, a visualização. Me envolvia emocionalmente e trabalhava os 5 sentidos. Gente, isso fez total diferença na minha técnica, em tudo que eu tava pensando. Então hoje, talvez você esteja vibrando sem preocupação com dívidas e enfim. Então o que eu quero que você faça? Eu te convido a fazer hoje. Pare de pensar um pouquinho naquilo, porque isso já existe. Você tá se torturando todo dia, você já sabe o que tem que fazer. Escolhe um objetivo maior, que você acredite, que você sonhe, que brilhe os seus olhos, tá? Uma viagem, uma roupa nova, algo do tipo. E que quando você faturar a mais do que você fatura, mais da dívida e sobrar o dinheiro, não se sabote, sobrar o dinheiro, aí sim você vai conseguir comprar o seu objetivo ali que você deseja. Mas se envolva emocionalmente, use os 5 sentidos, trabalhe a visualização muito, 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 todos os dias e se imagine, faça como eu fiz, que eu tenho certeza, depois você volta aqui e me conte, coloca um depoimento no Instagram, faça o que for melhor pra você, mas eu tenho certeza que vai dar certo, tá? E se você precisar de ajuda ainda mais, né, ainda mais ajuda, me chama lá no Instagram. Ó, minha cachorra, agora tem uma cachorra. A cachorra tomando água. Me chama lá no Instagram que eu vou ajudar você, me chama no direct, eu adoro conversar, gente. Porque tem muita coisa por detrás, tem um subconsciente, vocês vão aprendendo, mas vão fazendo um passo de cada vez que eu tenho certeza que vai dar certo. Eu tô torcendo aqui por você, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo.